Para você que tem Taesa 11, BRBI 11, Sapri 11, Klabin 11, assim como eu, dá uma olhada aqui na minha carteira. Taesa, BR Partners, Klabin, Sanepar. O que vai acontecer com as units depois do bafafá que tá tendo agora? Eu não sei se você está ligado, mas se não, vamos te ligar na tomada agora, tá? O Rivar é um aplicativo novo da Receita Federal que foi feito em parceria com a B3, onde a Receita Federal vai ser capaz de gerar para você os impostos e as DARFs que você tem que pagar. Então você não vai precisar mais pagar, por exemplo, uma calculadora para calcular o quanto de imposto você tem que pagar. Não vai precisar pagar calculadora de IR, inclusive até mesmo as que a própria Receita Federal indicava. Agora você vai ter uma calculadora própria da Receita e essa calculadora própria da Receita promete facilitar pra caramba aí seus cálculos de imposto de renda. Isso aqui seria realmente muito legal, principalmente para quem tá começando, porque uma das coisas que eu menos gosto de explicar dentro da mentoria é imposto de renda. Tem aula pra caramba e é chato pra caramba, mas infelizmente ou não, a gente precisa saber todo esse conteúdo para poder não pagar imposto errado, não pagar mais do que deveria, técnicas para você pagar menos imposto com compensação de prejuízo. E teoricamente o Rivar promete fazer tudo isso para você, se você ter que se preocupar muito, porque ele vai puxar as próprias negociações da B3, sua própria carteira e tal. Ainda tá muito limitado. Por exemplo, se eu tentar entrar e usar o Rivar, não dá certo. Para mim aparece assim uma mensagenzinha, ó. O Rivar ainda não é disponível para você. Por quê? Quem opera contrato futuro, quem faz alguma coisa com opções, alguma coisa a termo, não vai funcionar. Só funciona para fundo imobiliário e ação, ETF e alguns BDRs. Então, para você que tem uma carteira já mais madura, não vai funcionar para você. Você vai precisar continuar fazendo sem o Rivar. Provavelmente, talvez lá, metade de 2026, 2027, eles lancem para todo mundo. Mas por enquanto ainda não tá. E aí, qual que é a complicação, então, que me fez gravar esses vídeos? Tem muita gente discutindo e eu até peguei aqui alguns comentários no próprio Reddit. Olha só, um rapaz comentou o seguinte: e aí, galera, tem a calculadora Rivar ativada, que é a integração com a B3 lá da própria Receita Federal, e recentemente realizei vendas de units de ações Sapri 11, um valor inferior de 20 mil, o que me enquadraria na isenção do IRPF. Porém, o Rivar tá apontando que eu devo pagar imposto nessa transação. Meu lucro foi mísero. Já aconteceu com alguém também? E é óbvio que esses caras vão fazer essas perguntas, porque eles não acompanham o canal, né? Você acompanha o canal, né? Então você não vai fazer esse tipo de pergunta. Principalmente os alunos da mentoria. Pô, a gente tem mais de 30, 40 aulas sobre imposto de renda, como compensar prejuízo, como declarar. Eu abro a minha declaração e vou preenchendo junto com você. Faço a minha declaração. Você só não aprende a fazer se você, na verdade, não tem como não aprender. Eu ia falar aqui se você for cego, mas aí você me escuta, né? Vai clicando, pedindo ajuda, não tem como não. E mesmo você que não faz parte da mentoria, você vai ter uma chance de aprender um conteúdo extremamente valioso nos dias 4, 5 e 6 de novembro. Inicie agora, falta menos de 10 dias. Início de novembro eu vou fazer 3 aulas magnas, com mais 6 horas de conteúdo nas 3 aulas, ou seja, 2 horas em cada aula, porque eu sei que você não ia prestar atenção se eu gravasse uma live de 6 horas, né? Mas você vai ter a oportunidade de aprender muito sobre sua carteira. Tô fazendo agora com os membros análise de carteira deles. E uma coisa que eu percebo que é o erro da maior parte das pessoas é não montar uma carteira forte com correlação negativa. Tem esse problema, a galera não sabe montar. Então essa imersão chamada Tríade dos Dividendos, eu montei o conteúdo de 3 aulas, justamente para primeiro te ensinar como construir uma carteira forte, segundo, escolher os ativos para essa carteira forte e terceiro, traçar um plano de quanto, como e por quanto tempo você tem que investir para conquistar sua liberdade financeira. Você só perde se você for biruleibe da cabeça, cara. Não faz sentido, realmente. Biruleibe? Não faz sentido, realmente. É de graça, você não tem que pagar nada. A única coisa que você pode perder é seu tempo de assistir a aula e falar, pô, não foi bom. O que eu duvido que vai acontecer. Mas mesmo que isso aconteça, aí você me chama lá no Instagram e fala assim, Léo, perdi tempo assistindo suas lives, não aprendi nada. Você me chama lá que eu e o André vamos pensar numa forma de te retribuir, viu? O pavor que eu tenho é perder tempo e fazer você perder seu tempo. Então eu vou dar os meus 320% lá e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se inscreve aqui nesse QR Code ou o link da descrição. E simbora, meu amigo. E aí, antes de te explicar o problema das units, vamos entender primeiro como que funciona esse negócio da isenção dos 20 mil que ele citou aqui, porque se você não sabe, não vai fazer nem sentido para você eu te explicar a parte das units. Então, preste atenção. De todas as operações que a gente faz na bolsa, todas, ação, fundo imobiliário, BDR, ETF, renda fixa, qualquer coisa que você faz, tudo você tem que pagar imposto de renda sobre ganho de capital. Comprou um carro e vendeu com lucro, tem que pagar. Comprou um lote, vendeu com lucro, tem que pagar. Abriu uma empresa de
de caneca, vendeu a caneca com lucro, tem que pagar imposto. Tudo que você faz lucro tem que pagar imposto, beleza? Logo, se você compra uma ação e faz lucro, quando você for vender, tem que pagar imposto, certo? E muita gente que já começa a perguntar, Léo, mas eu vendi uma ação, tava em prejuízo, tem que pagar imposto? Não, é só se fazer lucro. Comprou a 10, vendeu a 9, não tem que pagar imposto, não tem que pagar imposto. Por quê? Eu comprei a 10, vendi a 9, tô no preju. Imposto é sobre lucro, exato. Então, se eu comprei a 10 e vendi a 11, aí sim eu tenho que pagar imposto. Imposto sobre os 11, Léo, porque senão não vai compensar, imagina, 15% do imposto sobre os 11. 15% de 11 vai dar 1,60, 1,70. Aí eu investi 10, tem que pagar 1,70, eu fiquei com 9,30. Não fez sentido nenhum, Léo. Não, calma. O imposto é sobre lucro. Então, você investiu 10, ganhou 11, você teve uma diferença de R$1. Você vai pagar 15% sobre esse R$1. Você vai pagar 15 centavos e vai ficar com 10,85, beleza? Dito isso, que isso aqui era o mais básico, né, que você precisa entender, imposto é sobre lucro, prejuízo não dá imposto. A gente tem uma regra de isenção, duas, né, mas essa segunda vai cair. Em todas as coisas que a gente tem lucro, a gente tem que pagar imposto. O que fica fora disso? Criptomoeda. Em corretora brasileira, com essa queda da MP agora, as criptomoedas negociadas em corretoras brasileiras ainda são isentas se a movimentação for menor do que 35 mil. Já vou explicar. Outra coisa que é isenta que você lembra na hora: LCI, LCA, CRI, CRA, debênture incentivado. Renda fixa isenta. É isento, beleza? E outra coisa dentro da Bolsa de Valores na renda variável, que também é isento: ações, se a movimentação for até 20 mil. Então vamos pro quadro preto, que você precisa entender isso aqui de uma vez por todas, pra você não ficar com dúvida, porque eu tenho certeza que tem gente que paga imposto por conta disso. Anota isso aí, tá? Pelo amor de Deus. Quais que são as regras de isenção para a renda variável? Porque eu vou tirar a renda fixa. LCI, LCA, CRI, CRA, debênture incentivado, vou tirar isso, beleza? Regras de isenção para renda variável. Quais são? Só existem duas, cara. Só existem duas. Uma, isenção para ações, se for negociadas menos de 20 mil por mês. O K aqui é 1.000, tá? Vou até escrever 1.000 aqui para não ficar... Todo mundo entendeu. Então, ações, se as negociações forem menores do que 20 mil. E 2, cripto, se e somente se forem corretora brasileira e as negociações forem menores do que 35 mil por mês, tá? Então, por mês, por mês. Exemplo, vamos pegar um exemplo aqui da minha própria carteira. Ó, vou entrar aqui na minha carteira, vou pegar aqui uma ação que eu tenho, por exemplo, a FIC3. Tá vendo aqui a FIC3? O editor vai até dar um zoom aí, só pra você dar uma olhada. Eu comprei ela a R$3,65 e hoje ela tá custando R$4,61. Tive uma valorização de 26%. Ou seja, eu ganhei no meu investimento, eu investi 10 mil e hoje eu tô com 12 mil. Eu ganhei lá R$2.631 nessa valorização. Se eu for vender, vou ter que pagar imposto ou não? Aula de mentoria isso aqui, hein? Porque eu tô até fazendo você interagir na mentoria. O pessoal interage. Teoricamente, eu tenho que pagar imposto, porque se eu tive lucro, tudo que eu tive lucro, eu tenho que pagar imposto. Mas, se a minha movimentação for menor, olha lá a regra, do que 20 mil reais no mês, eu fico isento. Mesmo eu tendo R$2.600 de lucro, Léo, se eu vender 12 mil, eu vou ficar isento sim. Por quê? Tive lucro. Tem que pagar imposto? A resposta é sim. Porém, mas, se for ações e a gente movimentou menos de 20 mil no mês, eu não preciso pagar imposto. Se eu vender lá os 12 mil reais de FIC3, eu fico isento. E aí perceba, não é 20 mil reais de lucro, não é 20 mil reais na movimentação específica, é 20 mil reais no mês. Porque tem gente que fala assim, eu investi 100 mil reais em uma empresa X, agora eu tô com 120 mil, ou seja, é só 20 mil de lucro, eu fico lá dentro da isenção. Não, meu amigo, aqui esses 20 mil não é de lucro, é de movimentação. Ou seja, se você vendeu lá 120 mil reais, você movimentou menos de 20 mil? Não. Então você teve quanto de lucro? 20 mil. Logo, você vai ter que pagar 15% de imposto. É o quanto você paga nas ações. 15% sobre os 20 mil de lucro. Ou seja, você vai ter que pagar lá 3.500 reais de lucro. Como que eu poderia fazer para poder vender essa ação aí, que eu tô com 120 mil reais, sem precisar pagar imposto? Como que eu poderia fazer? Simples. Vou apagar tudo aqui, ó. Simples. Você tem 120 mil lá e você quer vender tudo. Você faz o quê? Vende 20 mil por mês. Vende 20 mil agora. Vende 20 mil no próximo mês. Vende 20 mil no próximo mês. E aí você vai coletando esse lucro, né? Na verdade, a primeira venda você já coleta todo o lucro. A sua posição que vai ficar lá era a posição que você tinha. Léo, mas e se durante esses 6 meses que eu vou gastar para vender esses 20 mil, a ação cair e eu perder meu lucro? Pois é. Aí é melhor, então, se você tem esse problema, se você tem essa dúvida, acha que vai cair e tal, e eu, aconselho para você que se você tem certeza de que um ativo vai cair, o que a gente é provável que você tem, mas se você tem, é melhor que você venda tudo, paga os 3.500 de imposto e pronto, né? Mas essa seria uma forma de não
não pagar o imposto. Tem outra forma também, mas não cabe aqui pra gente explicar agora. Outro detalhe, eu falei pra você que se eu vendesse FIC 3, esses R$ 2.000 de lucro eu não precisaria pagar imposto porque eu estaria isento. Mas, se no mesmo mês eu quiser vender também aqui Itaúsa, ó, Itaúsa eu tive R$ 5.000 de lucro, aí eu quero vender ela, vendi tudo, 32 mil, vou ter que pagar imposto? Vou ter que pagar imposto, foi mais de 20 mil. Então a regra é, e aí você pode usar vários exemplos, pode até deixar nos comentários aqui alguns exemplos que eu posso te responder também, tá? Só para o vídeo não ficar tão longo. A regra é 15% de imposto sobre o lucro nas ações, mas se você negociar menos de 20 mil por mês, você fica isento. Inclusive, isso aqui é uma regra que tá muito atrasada. Sabe essa reforminha que eles fizeram aí na tabela do imposto de renda? Deveriam ter feito aqui também. Por quê? Quando foi que surgiu essa isenção aí? Essa isenção do lucro em ações e movimentações até 20 mil foi lançado em 2004. Se você quiser pesquisar, é a Lei 11.033. Lá em 2004, se a gente for só ajustar pela inflação esses R$ 20.000 até o dia de hoje, você consegue fazer isso de maneira bem fácil, ó. Você entra aqui, ó, calculadora IBGE, aí você clica aqui, ó, calculadora do cidadão, correção de valores, aí você digita aqui, ó, para ajustar pelo IPCA, e agora você digita a data inicial. Vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui 2004 e vou colocar aqui janeiro de 2004. Vou colocar outubro, porque nós estamos em outubro, né? Vamos lá, 1º de outubro de 2004 e data final hoje, vou colocar 1º de outubro de 2025. Valor a ser corrigido, R$ 20.000, que era a isenção lá em 2004. Quanto que deveria ser a isenção hoje? Não deixou eu usar outubro aqui, vamos usar o mês anterior, porque outubro ainda não saiu o IPCA cravado, tá? Mas vamos corrigir o valor aqui, olha lá, quanto que deveria ser a isenção hoje? R$ 62.000. Então a isenção que hoje é 20 mil, deveria ser 62, mas isso não cabe na discussão, né? Tudo bem, é porque os caras não ajustam mesmo. Dito isso, a gente sempre partiu do princípio que as units eram ações. Quando a gente olha aqui, o que é uma unit? Uma unit é um pacotinho de ações. Já expliquei também para vocês neste vídeo aqui por que surgiram as units. A galera queria vender muito preferencial, não queria vender ordinário para poder ficar com o controle da empresa. Como que eles fizeram para poder vender proporcionalmente mais preferencial do que ordinária? Vamos juntar o pacotinho e aí nós damos todos os benefícios para eles lá, mas aí quando ele comprar o pacotinho, ele vai comprar 4 preferencial, uma ordinária, ou seja, vai ser 80% preferencial e só 20% ordinária. Aí a gente consegue concentrar o direito a voto nos controladores. Vamos fazer isso? E aí foi uma boa ideia, né? Foi uma boa ideia. Não foi ideia ruim, não. Para quem é controlador da empresa e quer continuar sendo controlador, deu muito certo.